As emoções é o tema da nossa reflexão. Quando se fala de emoções, nós estamos falando de subjetividade, porque nós não podemos mensurar as nossas emoções e muito menos decodificar o tamanho, o poder, a grandeza e as limitações, porque são sentimentos. No terceiro atributo da nossa alma, nós decodificamos dentro de uma subjetividade, mas as emoções elas vão expressar quem de fato elas são através do nosso sensorial, através do nosso físico, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, que pode ser pela conduta de caráter ou pela expressão corporal. Para entender um pouco sobre as emoções, é fundamental e é crucial entendermos um pouco a dinâmica da estrutura da nossa psique. Tem alguns vídeos que falam sobre a estrutura da psique e o formato dela, a estrutura da personalidade. Eu acredito que você, investigando esses vídeos, você vai perceber que as pedras do quebra-cabeça dessa estrutura tão subjetiva e tão complexa, ela vai pelo menos dando um direcionamento dentro de um entendimento subjetivo, não técnico ou científico, porque vai muito mais além. Por isso, as emoções elas se manifestam através desse segundo atributo, porque esse segundo atributo, porque nós somos um ser tricotômico, esse segundo atributo, ele tem como base o sentimento. O sentimento, ele é o atributo, o segundo atributo da psique, da personalidade. Só que esse segundo atributo, ele é fixo, ele faz parte. E dentro desse atributo estão as emoções. As emoções, elas precisam ser trabalhadas no seu lado interno, interiorizado, mas o exterior tem poder sobre o interior, à medida que você dá poder para esse interior. No processo da concepção da vida, nós fomos treinados, condicionados, escravizados, manipulados em todo esse processo para a gente agir, viver, expressar a nossa vida através das emoções, do segundo atributo. Seria mais ou menos assim: você tem uma carroça puxando um monte de burro. Errado. Ou você teria uma carreta grande puxando o cavalo. Valores invertidos. E o sistema, ele trabalha incansavelmente, de maneira ininterrupta, para que as emoções seja o senhor, seja o mestre, seja o líder da sua vida. E todas as vezes que você tomar decisões e que você fazer acertos ou buscar discernimento para a sua vida, se as emoções estiver no comando, será um desastre. E a fatalidade e o caos estará instaurado, porque as emoções elas não têm competência para isso, porque elas são burras, tanto no âmbito do lado positivo quanto do lado negativo. As emoções, elas manifestam pelo exterior e elas podem interferir de maneira positiva ou de maneira negativa. De maneira positiva, elas interferem quando elas, de alguma maneira, vêm e choca o interior do lado positivo e aciona através da automotivação, que são os afagos psicológicos, que são os elogios, que é uma forma da pessoa externa expressar para outra pessoa aquele acontecimento, aquele episódio que, de alguma maneira, enaltece a pessoa. Por outro lado, as emoções negativas internalizadas, elas também são acionadas de maneira destrutiva pelo exterior.
Então, por exemplo, se a pessoa olha torto para você, se a pessoa fala alguma coisa de você, se a pessoa coloca a sua vida em xeque, o seu lado hostil, o seu lado sombrio, o seu lado negativo, o seu lado pessimismo, né? O lixo que foi construído e colocado dentro de você se manifesta, porque ele identifica com esta lama que está sendo jogada no ventilador e você de alguma maneira está absorvendo. Essa interferência, ela é provocada pelo sensorial, as coisas que você está escutando, falando, tocando, degustando. Então é muito importante você entender que a estrutura da alma, ela é condicionada para que as emoções decidam, e quando essas emoções decidem, você simplesmente vai correr atrás do prejuízo. É o que as pessoas costumam dizer, ditado popular: estou correndo atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo, que você sempre vai ficar no prejuízo. Porque se você correr atrás do prejuízo, lá não vai estar o lucro, lá não vai estar a beleza, lá não vai estar a solução, lá não vai estar a grandeza, lá não vai estar a capacitação, vai estar o prejuízo. E nós fomos condicionados para correr atrás do prejuízo. E isso é um desastre instaurado para o mundo interior, internalizado do ser. Porque as emoções, elas são ótimas servas, mas ela é um péssimo líder. Você sempre será maior do que as suas emoções. Portanto, você pode fazer delas a sua serva, porque não é o seu segundo atributo, sentimento, que direciona a sua vida, mas é o seu intelecto, é a sua inteligência, é onde está a sede dos seus pensamentos, os tipos de memória, o seu juízo crítico, o seu insight, a capacidade que você tem de decidir, de direcionar. E quando assim você o faz, você vai ter as emoções te servindo, massageando o seu ser e até o seu ego, porque você assumiu o papel que é de direito, legal e legítimo do seu próprio ser. Portanto, não permita que as pessoas tenham poder sobre a sua vida no que elas dizem ao seu respeito. O seu ego sempre vai se levantar porque ele está credenciado dentro dessas emoções destrutivas do seu interior e no interior de todos os mortais, e ele vai querer dar satisfação, porque para ele é olho por olho, dente por dente. Quem é capaz de mexer com a sua reputação? Você tem uma reputação e você tem que preservar essa reputação. E aí eu te pergunto, grande reputação é essa sua, baseado no seu ego? Por isso que esses reality show da vida, essas programações que as emissoras locais de televisão apresentam, elas mostram o lixo, o lodo, e as pessoas entram em uma guerra internalizada por causa das suas emoções. Cada um diz o que é pela sua verdade, pela sua mediocridade, como tivesse tendo o poder de ter a verdade soberana e o poder sobre o outro. E ninguém tem poder sobre o outro, a não ser o poder que o outro permita que eu tenha sobre ele. Então não deixa que o problema diga qual seja a sua força, porque o problema externo, ele também pode levantar e ativar as suas emoções negativas. Ele vai ativar a sua ansiedade, ele vai aflorar o seu medo, ele vai trazer angústia, ele pode levar você para um estágio de depressão, ele pode levar você para uma patologia que é a ansiedade exacerbada, ele pode instaurar uma patologia fóbica dentro de você, ele pode fazer centenas de estragos, tanto a nível psíquico quanto a nível físico. Não permita e não dá esse poder para o exterior, para o problema, para as palavras, as setas e os dardos lançados a seu tempo para entrar dentro do seu interior e fazer o estrago. Mas faça das emoções as suas servas, faça das emoções as emoções que estão ali para te servir e te colocar numa posição de grandeza, porque essa é a sua posição. Portanto, pare, pense, analise
e reflita.